O seu like faz os gnomos brilharem ainda mais em seu mundo subterrâneo. Deixe um joinha e se inscreva para descobrir mais segredos do Vale da Tempestade. Os gnomos do Vale da Tempestade. A estrada serpenteava entre colinas verdes e florestas perfumadas. Um carro cheio de risadas seguia calmamente adiante. No banco de trás, Amélia colava o nariz na janela, admirando as árvores que passavam rapidamente. Ao lado dela, Miguel pulava de alegria a cada curva. A mãe olhava para o mapa, embora soubesse bem que o mais importante era que toda a família estava unida. O pai segurava o volante com firmeza, cantarolando baixinho sua melodia favorita. À frente deles esperava um fim de semana em barracas cheio de aventuras e momentos que ficariam para sempre em sua memória. O sol se escondia lentamente atrás da linha das árvores e o céu se pintava em tons quentes de laranja e rosa. A família encontrou o lugar perfeito à beira do lago, onde a água brilhava como um espelho. O pai montava a barraca com entusiasmo, embora de vez em quando lutasse com uma vareta teimosa que não queria encaixar no lugar. A mãe arrumava cobertores e sacos de dormir, cuidando para que tudo ficasse aconchegante e confortável. Amélia e Miguel corriam ao redor juntando gravetos para a fogueira, rindo toda vez que um deles tropeçava na grama. Quando finalmente a barraca ficou erguida com orgulho e ao lado dela crepitava a primeira chama do fogo, todos se sentaram juntos, sentindo que sua grande aventura havia acabado de começar. A noite caía rapidamente e o céu ficava cada vez mais escuro. O vento começou a agitar os galhos das árvores e a superfície do lago se movia inquieta. O primeiro trovão ecoou ao longe, fazendo Miguel olhar para o pai com certa preocupação. Amélia tentava parecer corajosa, mas se agarrou mais forte à mãe. O pai levantou os olhos e suspirou, sabendo que a tempestade vinha mais rápido do que esperava. A mãe tentou acalmar as crianças, dizendo que era apenas uma chuva de verão que logo passaria. Mas novos relâmpagos cortavam o céu como fitas prateadas e o estrondo do trovão chegava cada vez mais perto. A chuva batia cada vez mais forte e as gotas tamborilavam na lona da barraca como milhares de dedinhos. Primeiro surgiu uma mancha molhada no teto, depois uma segunda e uma terceira, até que a água começou a escorrer de todos os lados. Amélia puxou as pernas para perto, sentindo as gotas frias descendo por seu ombro. Miguel soltou uma risada nervosa quando várias gotas caíram direto em seu nariz. A mãe tentava cobrir os sacos de dormir com uma toalha, mas isso pouco adiantava. O pai olhou ao redor da barraca com seriedade e disse que precisavam encontrar outro abrigo antes que tudo ficasse encharcado. Os trovões ecoavam cada vez mais alto e os relâmpagos iluminavam os rostos assustados das crianças. A água já escorria pelas paredes da barraca, formando pequenos riachos que encharcavam cobertores e roupas. O pai se levantou depressa e disse com seriedade que não havia escolha, precisavam sair e procurar abrigo na floresta. Amélia olhou assustada para a escuridão além da cortina de chuva, mas agarrou a mão da mãe, confiando que lá seria mais seguro do que na barraca encharcada. Miguel tentou protestar, mas um raio iluminou o céu com tanta força que foi ele o primeiro a segurar a mão do pai. A mãe acalmava as crianças, prometendo que enquanto estivessem juntos dariam conta de tudo. Juntos correram pela noite, a chuva escorria em seus rostos e o vento puxava suas roupas como se quisesse fazê-los voltar. Eles corriam pela floresta, tropeçando em raízes que nos clarões dos relâmpagos pareciam mãos saindo da terra. A chuva caía sem parar e o vento assobiava entre os galhos como se toda a floresta tivesse ganhado vida, sussurrando algo incompreensível. Então o pai avistou uma enorme árvore à frente. Seu tronco era tão largo que todos podiam se esconder juntos atrás dele. A família se encostou ao tronco, sentindo que, embora frio e molhado, lhes dava uma sensação de segurança. A mãe envolveu as crianças com os braços. Amélia escondeu o rosto no casaco e Miguel segurou firme a mão do pai. A tempestade rugia acima deles, mas sob os galhos imensos sentiram que podiam esperar o pior. Os primeiros raios de sol atravessaram os galhos e o ar cheirava a frescor depois da tempestade. A família acordou cansada, mas feliz porque a noite havia terminado. O pai se espreguiçou e olhou para o vale, onde cores extraordinárias brilhavam entre as árvores. Toda a família se aproximou e prendeu a respiração ao ver um bosque diferente de todos os outros. As folhas brilhavam em um verde como se fossem tecidas de luz e as flores tinham cores tão intensas que pareciam pintadas a pincel. Amélia bateu palmas, Miguel arregalou os olhos e a mãe sussurrou que aquele lugar parecia saído de um conto de fadas. O pai apenas assentiu, pois ele mesmo não encontrava palavras. A família descia com cuidado pela trilha que levava ao bosque. Os pássaros cantavam e as gotas de orvalho brilhavam nas folhas de grama como minúsculos cristais.
Amélia foi a primeira a parar e sussurrar que alguém os observava. De trás do tronco de uma árvore velha apareceu um pequeno gorro vermelho, depois outro e um terceiro. Miguel gritou surpreso e o pai franziu a testa tentando ver quem estava escondido ali. A mãe colocou a mão em seu ombro e disse baixinho que era apenas imaginação infantil, embora em seus olhos também brilhasse curiosidade. As pequenas criaturas se inclinaram novamente por trás dos arbustos, seus olhos brilhavam como contas e seus olhares estavam cheios de curiosidade. De repente, uma pequena figura saltou dos arbustos usando um gorro vermelho tão grande que caía sobre seus olhos. Ele tropeçou na própria barba e caiu na grama macia bem diante dos pés das crianças. Amélia tapou a boca para não rir e Miguel arregalou os olhos. A figura levantou-se rápido, sacudiu as folhas e ficou ereta como se quisesse parecer mais importante. Sua voz soou forte, embora fosse pouco mais alto que um cesto de cogumelos. Então vocês nos encontraram, os humanos raramente chegam tão longe. Eu sou Bimbu, guardião dos caminhos e protetor das meias perdidas, disse orgulhoso, fazendo uma reverência tão baixa que o gorro voltou a cair sobre o nariz. A família ficou imóvel de espanto, e então o pai perguntou baixinho se aquilo era mesmo um sonho. Bimbu olhou em volta com cuidado, e depois fez sinal para a família se aproximar do enorme carvalho. Em seu tronco, bem perto do chão, havia uma pequena porta tão perfeitamente escondida que ninguém jamais desconfiaria de sua existência. O gnomo bateu 3 vezes na madeira e a porta brilhou suavemente, abrindo-se em silêncio como se os convidasse sozinha a entrar. Amélia e Miguel se olharam maravilhados. A mãe levou as mãos à boca e o pai balançou a cabeça sem acreditar no que via. Bimbu endireitou-se orgulhoso e disse que a partir de agora eles eram hóspedes em seu mundo e que fazia muitos anos que não recebiam visitantes assim. A família o seguiu para dentro e, além do limiar, viram escadas que desciam ao fundo da terra, iluminadas por cristais como um céu noturno cheio de estrelas. As escadas desciam cada vez mais fundo e o ar cheirava a terra e a resina. De repente o corredor se abriu, revelando uma cidade como nenhuma que eles já tinham visto. Casas pequenas esculpidas nas raízes brilhavam com a luz quente de lâmpadas de cristal. Ruas estreitas estavam cheias de pequenas pontes e canais por onde corria a água cristalina. Gnomos se moviam por toda parte, alguns rolavam barris, outros carregavam cestos cheios de frutas e outros martelavam em suas oficinas. Amélia e Miguel olhavam maravilhados e a mãe sussurrou que parecia um conto de fadas ganhando vida. O pai apenas assobiou baixinho porque simplesmente não encontrava outras palavras. A cidade fervilhava de vida quando de repente o chão tremeu levemente e as lâmpadas de cristal piscaram como se alguém tivesse apagado seu brilho. Os gnomos se entreolharam inquietos e começaram a sussurrar palavras curtas que soavam como um aviso. De cima veio um estrondo surdo, como se um raio gigante tivesse partido a floresta acima deles. Amélia apertou a mão da mãe, Miguel se encolheu contra o pai e Bimbu franziu a testa, dizendo que a tempestade havia voltado e que desta vez também alcançara o reino deles. As paredes subterrâneas estremeceram e pequenas pedras caíram do teto. A mãe tentou acalmar as crianças, mas ela mesma sentiu uma crescente apreensão quando outro trovão rasgou o ar com um eco profundo. Quando a tempestade sacudiu os corredores, Bimbu conduziu a família em direção a um salão maior onde deveria ser mais seguro. Na confusão, Amélia e Miguel corriam logo atrás dos pais, mas um tremor repentino sacudiu o chão sob seus pés. A parede desmoronou com pedras e poeira encheu a passagem. Quando tudo silenciou, a mãe olhou em volta, horrorizada ao perceber que Miguel não estava mais com eles. Amélia começou a chamar pelo irmão e sua voz ecoava pelos túneis escuros. O pai tentou mover as pedras, mas a passagem estava bloqueada. Bimbu franziu a testa e disse que precisavam agir rápido, pois os corredores mudam sempre que a tempestade atinge seu mundo. Bimbu assobiou forte e logo apareceram vários gnomos com lampiões que brilhavam como pequenas estrelas. O pai pegou um dos lampiões e seguiu na frente chamando o nome do filho, sua voz ecoava nas paredes úmidas. Amélia segurava a mão da mãe e a mãe repetia que encontrariam Miguel, embora em sua voz tremesse um medo escondido. Os gnomos os guiavam por corredores estreitos que pareciam mudar de direção como se tivessem vida própria. Em certo momento, ouviram um choro fraco vindo de trás de uma parede de pedra. Bimbu encostou o ouvido na rocha e assentiu, dizendo que Miguel estava perto, mas que alcançá-lo seria difícil. Todo o grupo começou a procurar uma passagem oculta, acreditando que juntos conseguiriam encontrar o caminho. Enquanto a busca continuava, os anciãos dos gnomos apareceram no corredor carregando lampiões de brilho azul. O mais velho deles, grisalho e curvado, apoiou-se em seu cajado e disse que a família precisava conhecer a verdade para entender o que estava acontecendo.
Ele explicou que os gnomos protegiam há séculos um fenômeno chamado luz da tempestade, uma energia que dá força às florestas, rios e a toda a natureza. Quando a tempestade é violenta demais, a luz se esconde no fundo da terra, e então os gnomos precisam encontrá-la e trazê-la de volta à superfície. Mas agora algo novo havia acontecido: a luz da tempestade começara a se apagar, e sem ela tanto o mundo dos humanos quanto o dos gnomos perderia o equilíbrio. A mãe ouvia de olhos bem abertos, o pai segurava firme o lampião, e Amélia sussurrou que talvez fosse por isso que Miguel tinha sido puxado para o labirinto de corredores. Os anciãos olharam para a família com olhos sérios e disseram que o destino da luz da tempestade não podia repousar apenas sobre os ombros dos gnomos. Era necessária a coragem humana e corações capazes de acreditar mesmo naquilo que os olhos não podiam ver. O pai cerrou os punhos e disse que faria qualquer coisa para trazer o filho de volta e ajudar aquele mundo. A mãe assentiu, acrescentando que a família sempre permanecia unida e que isso lhes dava a maior força. Amélia ergueu uma lamparina dos gnomos que brilhou mais forte quando sua pequena mão a tocou, como se a própria magia reconhecesse seu coração. Bimbu endireitou-se orgulhoso e declarou que a partir de agora aquela família fazia parte da missão deles e juntos tentariam restaurar a luz antes que a tempestade a consumisse por completo. Quando a tempestade cessou e a luz da tempestade voltou à superfície, os corredores se encheram de um brilho dourado que mostrava o caminho de volta. A família encontrou Miguel sentado em segurança junto a uma parede de cristal. Seus olhos brilharam ao ver os pais e a irmã. Amélia correu para os braços do irmão e a mãe abraçou os dois com uma força que nem as tempestades podiam quebrar. O pai colocou a mão no ombro de Bimbu e disse que nunca esqueceriam o que tinham vivido ali. O gnomo sorriu largo e os conduziu até a porta no tronco do velho carvalho. Quando saíram para a superfície, o sol nascia sobre a floresta e o ar cheirava a um novo começo. Toda a família olhou mais uma vez para a árvore, sabendo que em seu coração guardava-se um segredo que contariam apenas entre si.